Olá pessoal, tudo ótimo com vocês? Sejam novamente muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e hoje nós vamos falar um pouco sobre visão, uma visão especial. Tudo bem? Vamos à vinheta do canal e logo a gente volta. Estamos de volta, pessoal. Espero que vocês estejam todos bem. Mais uma semana que nós temos pela frente, mas eu tenho certeza absoluta que será uma semana de muitas vitórias, em nome do Senhor Jesus Cristo. Como eu faço sempre, no início do vídeo, eu peço que você se inscreva no canal, se não for inscrito, se não for inscrita, ative o sininho das notificações, e dê um like na mensagem para fortalecer o nosso canal cada vez mais e para que essa palavra de Deus ela voe pelo mundo inteiro, fazendo as pessoas crerem em Jesus Cristo, nesse nosso Salvador tão maravilhoso. Tudo bem? Vamos à palavra de Deus. Mateus 16, 28. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Mateus 17, 1, 4. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias, falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. Essa é uma passagem muito famosa e que eu creio que todos vocês conhecem, que é a transfiguração. É onde Jesus Cristo mostrou aos seus discípulos, a alguns deles escolhidos, um pouquinho só da glória dele, da glória que ele tinha no céu. Nós vemos aqui, como nós lemos, que Jesus prometeu que nem todos aqueles discípulos morreriam antes de ver a glória do reino de Deus. E Jesus Cristo cumpriu isso, como tudo na Bíblia ele prometeu e ele cumpre. E ele cumpriu. Ele levou Pedro, Tiago e João a um alto monte. E lá ele se transfigurou na frente deles. Mas algumas particularidades nessa passagem nos saltam aos olhos e só sobre elas que nós vamos falar nesse vídeo. A primeira é que Jesus ele poderia ter mostrado a sua glória a eles em qualquer local, mas ele não fez isso. Ele levou seus discípulos a um alto monte, a um local elevado, a um local de posição especial em relação ao nível do mar. Mas por que Jesus fez isso? Eu creio que para mostrar aos seus discípulos que para nós termos experiências com Deus de uma forma extraordinária, nós precisamos estar num nível de intimidade, num nível de espiritual com Deus muito alto. Tão alto como um monte, tão alto como um local muito elevado. E foi isso que Jesus fez. Então, nós precisamos estar em dia, junto com Deus, ter uma intimidade com o Senhor, de forma grandiosa, para nós termos as experiências com Deus. E a segunda coisa que nos salta aos olhos é que nem Pedro, nem Tiago e nem João, eles conheciam Moisés e Elias. Mas assim que eles avistaram aqueles homens ao lado de Jesus, Pedro falou: Olha, Senhor, é bom que façamos um tabernáculo, ou seja, uma tenda, também para Moisés e para Elias. Então, a mente deles ali se abriram, a visão espiritual foi completa. Eles estavam discernindo quem era Moisés e quem era Elias, sem antes eles virem a eles. Eles não conheciam Moisés e Elias, é claro,
porque eles nasceram milênios depois do que Moisés e Elias. E mesmo assim, eles tiveram o discernimento de falar, olha, aquele é Moisés e aquele é Elias. Isso é fantástico, pessoal. Isso é fantástico. É uma coisa que a gente lê e a gente não repara. Como Deus é maravilhoso. O Senhor Jesus Cristo mostrou para eles ali um pouquinho só da glória dele. Imagina a glória que ele tem no céu. E quando eu falo que ele mostrou só um pouquinho da glória para eles, é que a Bíblia nos diz que Jesus, ele tem tanta pureza e tanto brilho que a gente não consegue olhar para ele. Da mesma maneira que Deus, quando Moisés pediu para ver a face de Deus, Deus falou para ele que nenhum mortal poderia ver a face dele, senão ele morreria. E Moisés teve que ficar numa rocha e ver as costas de Deus por uma fenda. E mesmo assim, vendo isso, Moisés ficou ali muitos e muitos dias com o rosto resplandecendo, que ele tinha que usar um véu, senão as pessoas não conseguiam enxergar isso. E quando Pedro, Tiago e João viram a Jesus, Moisés e Elias, ou Jesus deu a capacidade física de eles observarem, ou a glória de Jesus não estava tão grande, ou seja, ali Jesus mostrou a eles somente o que poderia ser mostrado. E foi maravilhoso. Dessa forma, meu amado e minha amada, nós temos que estar todos os dias buscando a intimidade com Deus, nos posicionarmos em um local elevado, em um local de altitude, um local alto, para que Deus possa falar conosco, para que nós possamos observar as maravilhas de Deus. Deus, ele é um Deus de coisas grandiosas, mas também Deus é um Deus de detalhes. Às vezes, algum pequeno detalhe que acontece na sua vida, um livramento, alguma coisa, e você fala, isso aconteceu, que bom. Não, é um livramento de Deus para você. Deus mandou que os seus anjos estivessem ao seu lado, te livrando, como diz o Salmo 91. Então, que possamos buscar a cada dia uma intimidade com Deus. E como que eu consigo uma intimidade com Deus? Como que eu estarei em um local alto? Ou seja, como eu vou ao monte? Não é como as pessoas pensam, que você tem que ir lá no monte e orar a Deus. Não, você tem que elevar o seu espírito através de oração, através de estudo da palavra e através de busca constante por santidade. Elevando o seu espírito, dessa maneira você vai estar em um local de altura, um local alto, num monte. Você vai ter uma intimidade com Deus, você vai estar mais próximo de Deus. Da mesma maneira que Jesus levou os seus discípulos nesse monte para mostrar a sua glória, nós também temos que buscar tudo isso para nós estarmos em uma posição elevada e recebermos cada vez mais as bênçãos de Deus. Então essa é uma passagem maravilhosa, a transfiguração de Jesus. E quando Jesus disse isso, eu tenho certeza que muitos deles pensaram, nossa, mas será que o reino de Deus está tão próximo assim? Eu tenho certeza que muitos deles pensavam dessa forma, mas não era isso que Jesus queria dizer. Jesus estava dizendo que iria escolher 3 deles para mostrar um pouquinho só da sua glória, para eles se convencerem cada vez mais do maravilhoso amor que Deus tem por nós e do poder majestoso do nosso Deus. Ok? Que possamos a cada dia, meu amado e minha amada, volto a frisar, buscar a intimidade com Deus através de oração, de jejum, de louvores, de busca incessante pela santidade. Tudo bem? Essa é a palavra que eu tinha para hoje. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.